Quase 1h40. Como vocês assistiram antes do intervalo, o ministro Fernando Haddad se dispôs a conversar ali com alguns jornalistas na saída da comissão. Ele disse que ficou inviável permanecer junto aos deputados depois de um bate-boca com parlamentares da oposição, entre eles Nicolas Ferreira, deputado do PL. Está com a gente agora ao vivo? Eu tenho a Gabriela Veras, junto ao deputado Nicolas. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Vamos dar espaço também para que o senhor explique o que aconteceu. O ministro Fernando Haddad, agora há pouco, disse que o senhor fez uma pergunta e sumiu da comissão que ele considerou desrespeitoso. Esse foi o start desse bate-boca, que depois envolveu também o deputado do PL, Carlos Jordi. Queria saber se, de fato, o senhor abandonou a comissão. O que foi que aconteceu na sua versão? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Basicamente, a gente utiliza o tempo para poder fazer as perguntas e demora até o Haddad responder, porque tem outras pessoas na frente. E aqui na Câmara é um trabalho muito flexível, e aqui acontece várias comissões ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a gente sai, a gente volta, e nessa minha saída, ele, enfim, disse que eu era uma pessoa com atitudes de molecagem e que, na verdade, eu estava fugindo do debate, e falou que eu, inclusive, não poderia ter um vídeo de 300 milhões de visualizações porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que fala português. Esse é o nível da galera que quer regular, inclusive, as mídias sociais. E, portanto, eu voltei, elaborei uma questão de ordem e, enquanto eu estava falando a minha questão de ordem, o presidente da comissão, que é do PT, impediu a minha questão de ordem, ou seja, ela já estava lida, elaborada, e ele fere completamente o regimento com isso. Ou seja, me chamou para o embate e fugiu do embate. Afinal de contas, eram 3 minutos só que eu teria para poder respondê-lo, e ele fez sérias acusações a respeito do Bolsonaro ter dado calote em governadores, com relação à Eletrobras, né? Falou a respeito de diversos temas que eu iria rebater. E o presidente, inclusive, que é do PT, depois ainda falou que iria pedir à Polícia Legislativa para tirar os deputados baderneiros. Então, essa história que ele contou aí, afinal de contas, é uma lorota, porque ele, como ministro de Estado, está preocupado com vídeo de 300 milhões, ele está preocupado com vídeo meu, e daqui a pouco está postando vídeo para poder falar mal dos meus vídeos. Realmente é lamentável que um ministro tenha medo de um menino de 1,69 m. Parlamentar, o senhor tentou explicar para o Fernando Haddad exatamente o que aconteceu, que o senhor teve que se ausentar por uma outra votação ou por uma outra audiência, ou não deu tempo? Eu não pude. Eu iria esclarecer tudo isso na minha fala. Só que quando eu fiz a questão de ordem, estava falando, óbvio, já comecei já rebatendo os argumentos dele, e o presidente do PT simplesmente me impediu de falar. E quero deixar aqui bem claro, até para quem talvez não concorde comigo, eu defendo a questão de ordem, mesmo que a pessoa seja de direita, de esquerda, de centro, afinal de contas, é um instrumento regimental. Então, qual é o medo que eles têm de eu falar durante 3 minutos? Porque eles sabem que eu tenho alcance, eles sabem que eu vou falar a verdade sobre realmente o que ele falou. Ele falou diversas mentiras que eu ia rebater, mas agora foi um convite e pode ter certeza que agora a gente vai trabalhar para poder convocá-lo, e espero que dessa vez ele não saia do debate como ele fez. A Gabriela Veras, que está conduzindo essa entrevista para a gente, tem uma pergunta também. É contigo, Gabi. Pois é, Tainá, Uribe, boa tarde a todos que estão aqui novamente. Importante você falar disso, deputado, porque agora há pouco na saída, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que com essas situações acontecendo, citou até o caso da Marina Silva, da ministra Marina Silva, que teve aquele bate-boca também, disse que seria difícil os ministros do atual governo retornarem, virem, porque eles têm esse medo, de acontecer de novo um bate-boca, enfim, possível discussão. Como que vocês encaram isso, vindo do ministro da Fazenda, essa declaração de que o governo federal pode ficar um pouco mais recuado com relação a possíveis convites, enfim, para virem aqui para as comissões prestarem esclarecimentos que são necessários para a população de uma forma geral? Dá um Google aí, coloca ministro Paulo Guedes quando ele vier a essa Câmara. Ele só foi chamado de coisa pior porque eu acho que não deu tempo, mas ele permaneceu e ficou o tempo todo aqui. Ou seja, um ministro de Estado que não aguenta suportar a Câmara, as suas pressões,
e vai embora, e agora quer dizer que fica insustentável aqui o clima? Peraí. Eles, na verdade, estão com medo de vir aqui porque não aguentam a verdade. Porque todo ministro que vem aqui, do Lula, que vem aqui a essa casa, parece que eles são ministros da Suíça. Parece que a gente está na Nova Zelândia. Hoje o ministro Haddad falou assim, não, tá tudo bem, o Brasil tá tudo bem. Aí eu falei com ele, poxa, dá uma passeada no supermercado, vai aí ver o preço do café, o preço da picanha, né, o preço dos ovos, vê como está a situação econômica do nosso país, só tem aumento de impostos, a cada 37 dias um aumento de impostos, sabe? Então, pior do que essas medidas, eles não reconhecerem e serem desonestos de como eles estão levando o caminho à destruição. Não fui eu que falei, foi a ministra do próprio governo Lula, que falou que praticamente, nessas palavras assim, que 2027 não tem mais como pagar as contas públicas. Agora, de 26 anos de governo, de 24 anos do governo, desde 2022, 18 são do PT, a culpa é só do Bolsonaro? Então é inacreditável, ué. É muito bom ser petista, você faz o que você quiser e nunca a culpa é sua. Uai, eu quero ser petista no meu casamento também, ué. A culpa nunca vai ser minha, a culpa sempre vai ser da minha esposa, e qualquer coisa que aconteça, eu boto a culpa no outro, já que a culpa é minha, né, eu boto quem quiser. Então, assim, eles estavam rindo, debochando na comissão, como se, assim, o Brasil tivesse ótimo e nós estivéssemos ali fazendo mera oposição. Peraí, tem gente na ponta que está sofrendo para poder colocar comida na mesa sabe? Empresas quebrando, pessoas saindo daqui do Brasil porque não tem condições. Isso é desde a pessoa mais na ponta até as pessoas que estão lidando com o mercado. Ninguém está satisfeito. Deputado. E é eu que estou louco? É eu que estou falando loucura aqui? Diga, Tainá. Para a gente não perder o fio da meada, vamos lá, vamos para as questões práticas, porque parece que tem uma coletiva de imprensa ainda hoje, o líder Sóstenes Cavalcante se propôs a falar também sobre essa questão do IOF. A oposição, ela, claro, é contrária à medida do decreto do governo, mas vai apresentar alternativas, a ideia é essa, deputado. E mais, aproveitando esse gancho, tem gente no seu partido falando em obstrução. É um caminho na sua avaliação? Olha, querer apresentar a solução para esse governo que não tem responsabilidade fiscal nenhuma é eu querer mostrar o ECA para o Nardoni. Não faz sentido, ele não vai seguir. Então, assim, o que deve ser feito com o IOF? Não deve ser feito, tem que ser colocado um PDL, que inclusive eu estou pedindo à relatoria para que seja derrubado todas as medidas a respeito do IOF. A gente chegou num ponto de ter imposto sobre investimento e ainda o ministro Haddad, em toda a sua incompetência, falar que isso só afeta pessoas que têm cobertura no apartamento. Peraí. Então quer dizer que empresas, pessoas que investem no Tesouro Direto, todas essas pessoas, elas são milionárias, elas são ricas e isso não afeta o público em geral, com aumento, obviamente, também de inflação e de impostos. É uma responsabilidade gigantesca da parte dele fazer isso. Só que a crise econômica que nós estamos vivendo hoje não é uma crise, é um plano. Eles querem, de fato, destruir o nosso país. Basta ver que o governo anterior deixou 54 bilhões de superávit. No outro ano, em apenas um ano, o Lula deixou 230 bilhões de rombo. Todas as estatais estão dando prejuízo. Então, a minha resposta para essa primeira pergunta sua, Tainá, é que não adianta, não é um problema de forma, é um problema de conteúdo. O problema é o PT, o problema é a esquerda. Com relação à obstrução, nós estamos extremamente insatisfeitos. Ontem o deputado André Fernandes fez um desabafo, praticamente em nome de várias pessoas da oposição, a respeito da postura do presidente Hugo Mota. Nós estamos sentindo praticamente ou traídos ou, no mínimo, enganados, porque nenhuma das medidas estão sendo colocadas a respeito, por exemplo, do IOF, a respeito da anistia, a respeito de outros temas que são caros, e eu acredito que até a anistia seja um preço muito baixo em troca da pacificação que vai ocorrer, mas parece que nenhuma dessas medidas são colocadas. Não tem um projeto aqui para corte de gastos nessa casa, só aumento, só aumento, só aumento. Não tem Estado e não tem país que aguente isso. Nós conversamos com o deputado federal Nicolas Ferreira. Muito obrigado, deputado, pela conversa aqui no Bastidores CNN. E obrigado, Gabriela Veras, por ter feito a mediação dessa entrevista. Obrigado.